E aí, pessoal, preparado? Vou terminar de contar a história do Brizola e do Roberto Jefferson. Quando Getúlio Vargas voltou, depois de 5 anos afastado, a economia do país estava em ordem, mas a política estava praticamente nas mãos de 3 partidos. Nos confins do Brasil, os coronéis do PSD mantinham o poder nos currais eleitorais. Nos centros urbanos, burocratas e profissionais liberais da classe média apoiavam a UDN de Carlos Lacerda. A periferia, tomada por operários sindicalizados, pertencia ao PTB. Mesmo convencendo investidores estrangeiros de que ia manter o orçamento equilibrado, o governo Vargas interferia o tempo todo na economia. Para agradar os militares, ele criou a Petrobras em 1951. O Brasil ganhou o monopólio do petróleo, mas o povo começava a se queixar do inchaço do Estado, dos gastos fora de controle, inflação alta e os salários dos trabalhadores sem reajuste. Acusações de corrupção também agitavam a imprensa. Uma CPI investigou um crédito do Banco do Brasil para Samuel Weiner, dono do jornal Última Hora, o único que apoiava Getúlio incondicionalmente. Lembram como o Lula bancou a imprensa e a blogosfera com bilhões de reais da Petrobras e das estatais? Pois é, a história se repetindo. Em 1953, Vargas criou a lei para crimes contra o Estado e a ordem política e social. Ninguém podia se reunir ou fazer comício sem autorização. Estado Novo de novo? Não. Não chegou a tanto, mas a crise política e os ataques da UDN enfraqueciam o presidente. A política esquentou tanto que rolou um tiroteio. O alvo da bala era o jornalista Carlos Lacerda. Mas quem morreu foi um militar da aeronáutica que estava com ele, o Major Vaz. Isso colocou gasolina na fogueira. Quando descobriram que os atiradores estavam sob as ordens do Gregório Fortunato, esse aí, chefe da guarda do Palácio do Catete, segurança número 1 de Vargas, e aí ferrou tudo. Nas ruas, insuflado por Lacerda, o povo pediu a renúncia do presidente. Acuado, Vargas cantou para subir, literalmente. Deu um tiro contra o próprio coração. Isso aconteceu em 24 de agosto de 54. Até hoje, os trabalhistas mitificam a data e não nos deixam esquecer que Getúlio foi criador do Estado Elefante que temos até hoje. Bom, não é essa bem a intenção dos trabalhistas brasileiros, mas a verdade é essa mesma. Entendeu por que a gente demora tanto para evoluir? Em outubro de 54 teve eleição, mas o fantasma do GG atrapalhou o sonho do Lacerda virar presidente do Brasil. Mas um discípulo do varguismo, getulismo, chame como quiser, chegou ao Palácio do Catete no Rio. Chegou chegando, dizendo que ia fazer e acontecer, que teríamos 50 anos em 5. O mineiro Juscelino Kubitschek não era come quieto e avisou que ia mudar o país, ou melhor, ia mudar a capital de lugar. JK merece um vídeo exclusivo, pessoal, mas agora eu só vou dizer que ele era o rei da barganha política e deixou o país com uma dívida externa de mais de 2 bilhões de dólares. Mas inaugurou em 61 uma nova capital no meio do nada do Brasil Central, Brasília. Idealizada pelos arquitetos comunistas Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, a nova CAP afastou o poder do povo. Regina, cadê o Brizola e o Roberto Jefferson? Bom, o Bob tinha apenas 8 anos, mas os pais dele eram do PTB. Imagina se ele não cresceu ouvindo tudo de política em casa. O outro, Brizola, estava governando os gaúchos. Então os brasileiros elegeram Jânio Quadros, o professor aloprado. Ele varreu os adversários com uma vassoura. A roubalheira da turma do JK era tão grande que precisava mesmo ser varrida. O discurso anticorrupção de Jânio atraiu militares, classe média, empresários e trabalhadores. O Brasil sempre foi um balaio de gatos eleitoral e nessa eleição estava tudo junto e misturado. UDN, PTN, PDC, PR, PL, PTB, PSD, PRP, PSP e PSB. Não ia dar certo. Jânio ainda fez o contrário do que prometeu e homenageou facínoras como Fidel Castro e Che Guevara. O aloprado perdeu sustentação política e pediu para sair. Quando renunciou, achava que iam pedir para ele ficar, mas o pessoal disse: "Bate embora, doido!" João Goulart, afilhado político de Getúlio, era vice-presidente. Por coincidência, também era amiguinho da China.
tanto que estava lá quando o Jânio renunciou. Jango voltou correndo porque tinha gente nas Forças Armadas que não gostava da política de aproximação dele com China, União Soviética e Cuba, mas tinha um bando de melancia que dava maior força. Aí entra o Brizola, um marqueteiro de marca maior, mesmo não existindo esse conceito naquela época, tá, pessoal? O Brizola criou a campanha da legalidade, mobilizou forças políticas do Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Bahia e Goiás e cooptou militares para garantir a posse do Jango. Para ganhar também a opinião pública, Brizola usou o rádio, uma centena de emissoras de rádio. Antigamente, televisão era artigo de luxo, não tinha grande alcance. O rádio era tipo internet, alcançava todo o país. A campanha da legalidade funcionou e garantiu a posse do presidente João Goulart, mas Jango ganhou um primeiro-ministro. O Congresso implantou o parlamentarismo para controlar o esquerdista. Tancredo Neves, avô do Aécio, era o primeiro-ministro. Tancredo, aliás, qualquer dia ganha um vídeo só para ele, para o neto também. Continuando, para ficar mais perto do cunhadão, Brizola saiu do Rio Grande do Sul e foi para o Rio de Janeiro. Jango e Brizola viviam as turras, mas se uniram para derrotar o parlamentarismo. Num plebiscito, ganharam nas urnas com o apoio dos sindicatos. Jango estava dobrando a esquerda, propondo reformas de base para implantar função social da propriedade privada, voto dos analfabetos, medida provisória e intervenção do Estado na economia. Não conseguiu, mas quase 3 décadas depois, nós elegemos esquerdistas para Constituinte e eles conseguiram enfiar tudo isso na nefasta Constituição de 1988. Bom, a base política do presidente estava dividida. De um lado, Santiago Dantas, ministro da Fazenda, queria mudanças graduais. Do outro, Brizola montou a frente de mobilização popular, reivindicando tudo que podia extorquir do cunhadão. Ele não dava trégua para o Jango. Juntou radicais do PTB, UNE, Frente Parlamentar Nacionalista, CGT, Ligas Camponesas e PCdoB. Todos apontavam para a ruptura democrática. O Brasil seguia rápido para tentar virar Cuba. Jango ainda acreditava que podia manter a presidência mesmo com a direita pressionando. O presidente tinha apoio dos sindicatos e de alguns oficiais, como o general Cruel, e militares de baixa patente. Muitos sargentos, aliás, se lançaram candidatos em 62, com um discurso radical da esquerda, mas o TSE não deu posse aos eleitos. Teve até um levante dos sargentos em Brasília em setembro de 63. Brizola fez Jango refém dos discursos radicais. O presidente decretou o estado de sítio para acalmar os militares, só que no Congresso rechaçaram a medida. Os políticos temiam um golpe de Estado. O país fervilhava na virada para 1964. As tensões aumentavam e Jango fez uma aposta alta, o comício da Central do Brasil, em 13 de março. E ali ele anunciou as reformas de base. A oposição política, classe média urbana, latifundiários e empresários insatisfeitos clamavam por uma ação que impedisse as reformas. Os militares estavam mais perdidos que cego em tiroteio. Parte do alto comando apoiava Jango. Outros generais queriam ele fora. As manifestações contra o presidente tomavam as ruas. A marcha em São Paulo das mulheres mobilizou mais de 500 mil pessoas. O país estava à beira de um ataque de nervos ou de uma guerra civil. Será mesmo? A mobilização popular, o medo da reforma agrária e a quebra da hierarquia militar chegaram num ponto tal que não tinha mais volta. Os milicos legalistas saltaram do trem do Jango e se juntaram aos milicos que queriam Jango fora da presidência. No dia 1º de abril, Jango saiu sem dizer adeus, voou do Rio para Brasília e de lá para Porto Alegre. Lá, o governo ainda encontrou apoio, inclusive dos militares. Brizola aproveitou para insuflar uma resistência, mas sabe como é que é, né? O corporativismo do militar falou mais alto. Quando os militares prenderam o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, os generais gaúchos deixaram Jango e Brizola chupando o dedo. Jango foi para o Uruguai, deixando a presidência vaga. Brizola ainda instigou um levante dos suboficiais, mas não rolou. Enquanto isso, a junta militar programava a eleição indireta no Congresso, sem os deputados e senadores que apoiavam Jango. Quem ficou, votou para eleger Castelo Branco. Deram a ele 361 votos. O cearense tirou a farda, vestiu um terno e pôs a faixa presidencial no dia 15 de abril de 1964. Reza a lenda que dias antes, Brizola também pôs um vestido e fugiu para o Uruguai, para onde Jango já tinha ido. Brizola ainda pegou uma grana dos comunistas da União Soviética que bancavam Fidel Castro. O dinheiro era para ser usado na guerrilha em solo brasileiro, mas dizem que Brizola gostava mais de dinheiro do que de trocar tiro. Fidel levou um calote. No
Uruguai, a política também não andava boa para os esquerdalhas. Os militares tomaram o poder em 77, junto com os brasileiros, eles montaram a Operação Condor para caçar comunistas, subversivos e terroristas. Brizola ficou com medo e pediu ajuda ao Jimmy Carter, presidente americano. Foi para os States sob as bênçãos do Partido Democrata, que os jornalistas da Globo News insistem em dizer que é de direita. Sei. Ficou 6 meses por lá, tempo suficiente para montar uma rede de contatos com exilados brasileiros e comunistas de todo o mundo. Depois, Brizola foi para Portugal. O que muita gente não sabe, e chega a ser engraçado, é que em 78, o governo militar malvadão do Brasil distribuiu passaportes para um monte de exilados políticos. Brizola não quis. Ele voltou ao Brasil quando o general Figueiredo cumpriu as ordens do Geisel e decretou anistia ampla, geral e restrita. Chegou em 7 de setembro de 79, mesmo ano em que Roberto Jefferson se formou em Direito. Mas o ex-governador do Rio Grande do Sul tinha 2 projetos: resgatar o PTB e se vingar da classe média do Rio de Janeiro, que apoiou a queda de Jango. Para isso, ele precisava do Partido das Massas, do proletariado varguista. Só que o PTB não era mais assim. Além de perder espaço para o PT dos intelectuais paulistas e padres comunistas da CNBB, que inventaram Lula, o PT era da Ivete. Não era da Ivete Sangalo. O TSE disse que a dona do PTB era Ivete Vargas, sobrinha neta de Getúlio. Foi nesse PTB que Roberto Jefferson entrou. Herança política familiar. Brizola trocou uma letra e criou o PDT, Partido Democrático Trabalhista, que democrático nunca foi, é socialista, filiado à Internacional Socialista. Para azar do povo carioca e fluminense, em vez de se candidatar no Rio Grande do Sul, Brizola resolveu concorrer ao governo do meu Rio de Janeiro. Ele ganhou, nós perdemos. Foi um governo populista e assistencialista e ainda por cima destruiu a capital com favelização. Brizola também foi conivente com o tráfico de drogas. A filha dele, Neuzinha, era usuária. Brizola proibiu a polícia de subir morros, de entrar em favelas. Fachin no STF fez a mesma coisa agora, durante a pandemia do Mocoronga. Isso, pessoal, mudou completamente o perfil das favelas cariocas, deu mais poder aos traficantes. A criminalidade explodiu e, de certa forma, deu popularidade a Roberto Jefferson. Ele trabalhava num programa jornalístico sensacionalista, O Povo na TV. Ganhou fama e dinheiro e acabou eleito deputado federal. Bob é articulado e verborrágico. Foi deputado constituinte, ajudou a escrever a droga de Constituição que temos, mas ganhou os holofotes mesmo quando liderou a tropa de choque contra o impeachment de Collor, em 92. Ele foi relator da Lei dos Crimes Hediondos, mas também foi investigado na CPI do Orçamento. Acusado de quê? Corrupção. Enquanto isso, Brizola também ganhava dinheiro das empreiteiras, inclusive a Odebrecht, nas construções do Sambódromo e dos CIEPs, milhões de dólares em concreto. Esse dinheiro bancou campanhas eleitorais. Brizola tentou ser presidente várias vezes, perdeu todas, graças a Deus. Brizola morreu em 2004, não sem antes perder mais uma eleição para o Senado em 2002. Ele ficou em 6º lugar. Nessa, Brizola e Roberto Jefferson estavam no palanque do Ciro Gomes. No segundo turno, Bob pulou para os braços do Lula. Logo depois, ele fez um pacto com Zeca Diabo, José Dirceu. O chefe da Casa Civil do PT deu ao PTB diretorias nos Correios, onde seria possível fraudar licitações e desviar dinheiro público. O PT ficou com o Postales e meteu a mão no fundo de pensão da estatal. Bob se tornou presidente do PTB e, pelo acordo com o PT, recebeu 4 milhões de dólares para usar nas campanhas municipais de 2004. O PT achava Bob meio ganancioso e armou uma arapuca. Um dos homens de Roberto Jefferson foi filmado recebendo propina nos Correios. Hashtag chateado, ele decidiu dedurar o mensalão, um esquema de propina para mais de 300 parlamentares. O ministro José Dirceu comprava deputados e senadores para votarem nos projetos do governo. Bob até tentou livrar a cara do Lula nesse caso. Vi um homem de bem, um homem correto, se sentir traído por uma cinta, por um cordão de isolamento que havia em torno dele. A gente não passava do Zé Dirceu. Para limpar a própria sujeira, o Congresso Nacional resolveu cassar os mandatos de Zé Dirceu e Jefferson. Mas não se preocupe, caro eleitor, eles não ficaram desamparados. Os dois recebem aposentadoria da Câmara Federal, afinal, são ex-deputados. Entendeu por que a gente precisa desesperadamente mudar esse Congresso?
Bom, ambos foram condenados no STF, na Ação Penal 470. Foram presos, mas enquanto Zé Dirceu ficou pouco tempo e conseguiu ser perdoado, Bob pagou pena. Os dois perderam direitos políticos. Antes de sair da cadeia, Bob Jefferson teve câncer no pâncreas. Em 2018, celebrou a nomeação da filha para ministra do Trabalho do governo Temer, mas Cristiane Brasil perdeu o cargo antes de assumir, porque não pagou os salários de um ex-motorista. Ele ganhou uma ação na Justiça do Trabalho. Que ironia! Roberto Jefferson ressurgiu das cinzas há alguns meses, disposto a tornar o PTB um outro partido, conservador, maior e poderoso. Ele abraçou o governo Bolsonaro, ofereceu o PTB ao presidente que saiu do PSL em 2019. Para mostrar apoio visceral, Bob anda mais boquiroto que nunca, cuspindo vespas. Para muitos, ele é um apoio corajoso e fundamental para Bolsonaro conseguir votos no Centrão. O chefão do PTB diz que não quer cargos no governo, mas quem conhece Roberto Jefferson sabe o preço que ele vale.